Lindos! Eu sou a Marília Tavares, você já me conhece porque eu sou figurinha batida aqui na terça da Vita Health, gestora nacional da melhor marca de suplementação do Brasil, e hoje eu trouxe aqui o nosso convidado especial, o Maicon Alves. Ele é preparador físico. Essa pessoa tem mais de 20 anos de experiência na área da saúde, focada inclusive na área da saúde masculina. E hoje nós vamos falar sobre um assunto incrível que é dúvida para todo mundo, não é verdade, Maicon? Isso. Vou deixar você se apresentar muito mais, porque só você sabe o seu currículo maravilhoso. Quarta vez, traz né? pra gente aqui. Vamos pedir música já no Faustão, né? Vamos, já é a quarta vez. Um prazer, né? Sempre muito bom estar aqui mais uma vez e para falar de um produto excelente como esse, né? Então, aí são ao longo de 20 anos, né? Trabalhando na parte com esporte, né? Há uns 10 como profissional, né? Mas aí na carreira profissional ali foi desde os 12 anos, né? Que eu tô aí praticando vários esportes, né? Vendo a área de suplementação, né? Mudar, ascender, né? Ascender, crescer, né? De época que a gente só tinha albumina no mercado e cafeína. Hoje a gente tem uma vasta, né, um número de suplementos incríveis, né? E é isso aí, sempre bom estar aqui, trazer mais um pouco do meu conhecimento, né? E aprender também, né? Sempre que eu venho aqui eu aprendo um pouquinho também. Não, a gente aprende junto, tá? E você que tá aí em casa, se você tiver dúvida, fala aqui com a gente que hoje nós vamos sanar todas as dúvidas, né? Isso. Da outra vez tinha um fã-clube seu aqui, foi. postando. Espero Mandei ver pros você alunos aqui, também, cair em peso. Isso, pessoal. Então, Maicon, conta pra gente, como é que você foi parar na área esportiva? É uma história bem interessante. Eu tinha ali, volta ali entrando para adolescência, né, bem novinho, e eu tive uma briga na escola. É mesmo? Aí foi. E meu pai foi chamado na escola, né? Quem nunca, né? Meu pai foi chamado, né? E eu apanhei muito. Aí eles então teve toda aquela coisa, eu achei que eu ia apanhar mais ainda que eu chegasse em casa, né? Aí meu pai chegou, passou no caminho, né? Na época a gente não tinha carro, a gente ia caminhando até pra casa, e ele passou na academia e entrou na academia. Aí eu falei, ele não falou nada. Na academia entrou, me matriculou e falou assim, olha, eu falhei em te ensinar a se defender, você não deveria ter apanhado. Você deveria ter pelo menos se defendido, então agora você vai começar a fazer as aulas aqui. Certo. E ali ele foi embora, não deu bronca, não falou nada. E dali fiquei, né? Então foram anos de prática de artes marciais, fui competir profissionalmente, dei aula, né, por muito tempo nesse mundo da luta, né? Então fui praticando vários tipos de artes marciais, karatê, judô, muay thai, lutei MMA. Legal. E foi aí que eu comecei, né? Musculação, powerlift, crossfit, então fui cada vez entrando mais nesse mundo, né? Legal. Como é que você chegou assim, não, eu quero trabalhar com isso, essa é o meu propósito de vida, porque é um propósito de vida, né? Isso. A sua área realmente tem que gostar muito, porque é um esforço diário, Exato. todos os dias, né, Maicon? Isso, eu trabalhei muito por amor, muito tempo foi por amor, não ganhei nenhum tostão, né? Tinha outro emprego e ia lá, teve vezes que eu ia dar aula só para ter um lugar para treinar. Olha, é mesmo. Então eu dava aula só para o espaço para treinar, então ali ganhava R$50, né? Ganhava R$20, às vezes nem ganhava, né? Porque não tinha aluno, mas eu ia lá todos os dias treinar. Olha que legal, então, gente. Foi por muitas vezes assim. É uma história de superação, né, gente? Hoje é um profissional de ponta. Inclusive, Maicon, para o pessoal que está aí de casa nos assistindo, fala aí seu contato, se alguém quiser aí contratar o Maicon. Porque, pelo que eu fiquei sabendo, você faz o treino da pessoa e acompanha ela, não é verdade? Exatamente, a gente faz todo um acompanhamento, né? A gente ter pensado ali tudo qual que é o intuito da pessoa ali, qual que é o objetivo dela, mas assim, o objetivo acaba mudando, né, com o tempo. Então a gente pega o inicial, aí aos poucos a gente vai lapidando, ele mostrando qual que é o caminho que ela pode seguir, né. Então eu tô no Instagram, né, no @milomove, MILOMIVS. MOVS, perdão. Milon Moves, né? Então lá no Instagram você consegue o meu contato, já acessar, a gente já passa toda a parte de consultoria, como que funciona, parte de treinamento, né? Como que a gente vai trabalhar os primeiros meses, né? Porque quando você começa com uma consultoria, você tem que sempre pensar para 6 meses.
para você ter um resultado bacana, né? Porque a gente nunca pode pensar em que eu tenho que ter um resultado imediato. Certo. O resultado, dependendo do indivíduo, é 1% por semana, 1% por mês, 1% por dia, vai de cada um. Engraçado, tem que ser aos você poucos. falando de 1%, né? Eu vi um especialista na área da saúde falando que a gente perde 1% de massa muscular depois dos 30 anos por ano, né? Esse Isso. dado é muito relevante, porque se você vai perdendo, com o passar da idade, você perde toda a massa muscular do corpo, né? Isso. O músculo Como que sustenta. a gente faz pra gente ganhar massa muscular? Essa é a grande questão, gente. Nós estamos aqui para falar a respeito do Estimax. A Vita Health tem um produto incrível no mercado, tá aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Tem um produto incrível no mercado. Esse produto está em todas as lojas Droga Shop de todo o Brasil. E se você não tem uma Droga Shop no seu estado, não fique desesperado. Sabe por quê, Michael? A pessoa pode entrar lá dentro do site da Vita Health, vitaminas.com.br, Olha só. e pode adquirir já na hora, vai chegar aí na sua casa, no conforto da sua casa. Tem gente que é lá da Bahia. Se você está na Bahia e você quer suplementar com Vita Health, tá aqui, ó, o nosso Estimax. Aí aqui nele Um tem excelente boro, produto. tem arginina, tem boro, tem vitamina B6, tem zinco, tem fenogrego. Fenogrego. Eu quero discutir sobre tudo isso com você. Sobre Maravilha. a questão da massa muscular. Ela é importante para o homem? Extremamente, não só para o homem, mulher. O músculo, ele sustenta o nosso corpo. Né? Então, se você tem, quanto menor a massa muscular, né, sua sustentação é menor também. Né? Entendi. Então, tá vendo, gente? Se perde a massa muscular, o esqueleto cai. Isso. Então, não é só durar, né? É ter qualidade de vida. Então, se a gente pensar, eu vou viver até os 80 anos, mas e essa qualidade? Como é que vai estar até os 80? Então não vai ser Então, só, tipo assim, pra estética. Porque às vezes as Exatamente. pessoas pensam que é só pra estética, né? Ah, E não é, né, Marcos? Não, eu falo para meus alunos que a estética ela é consequência do seu treinamento e sua dieta. Então, se você quer buscar estética, primeiro você tem que ter o treino, a sua dieta ajustada, que a estética vem natural, de cada um. E a suplementação ajuda? Extremamente. Suplementação, ela é o complemento disso tudo. Ela é a cereja do bolo, É, né, exato. Marcos? Então, você que está aí em casa, você está querendo mudar de vida, porque nós não estamos falando a respeito só da estética, nós estamos falando de saúde, longevidade, né, Michael? Isso. Nós estamos falando de viver muito mais e viver com qualidade, viver feliz, né, Michael? Exatamente. E viver sem depender das pessoas. Eu estava assistindo um vídeo essa semana, até foi um colega de trabalho que me mostrou, uma pessoa obesa, correndo atrás de um carrinho de bebê. E ela tava correndo, ela não conseguiu alcançar o carrinho de bebê, ela Isso. caiu. Aí veio outra pessoa, e essa pessoa não estava naquele quadro, e ela conseguiu salvar a criança. E aí Exatamente. foram várias situações onde uma pessoa que estava com sobrepeso não conseguia fazer, mas uma outra pessoa que estava no peso ideal tinha mais mobilidade. Então, quando a gente fala de ter saúde, de qualidade de vida, nós estamos falando de, inclusive, perder peso, né? E a Isso. maioria das pessoas, qual que é a dor das pessoas, né? Entre homens e mulheres. Eu quero perder peso, eu quero ganhar massa muscular, Isso. quero ficar bombado, sarado e quero usar hormônio, o caminho fácil. Tá certo, Michael? Fala pra gente. Não. O que não. você indica pra essa pessoa? Não. Primeiramente, que sempre que você pensar em utilizar qualquer coisa assim, química, né? Eu digo assim, que é um produto assim que não é, que o seu corpo não produz. Sintético, né? Sintético, isso. Você está alugando, né, um corpo. Então você está alugando uma estética. E esse aluguel, ele vai cobrar sempre, todo mês, um preço, né? E cada vez esse preço vai ser mais caro. E conforme vai passando os anos, vai ficar mais caro ainda isso. Então, em alguns casos, já é situação irreversível. Então não tem Entendi. como mais ele voltar a ser uma pessoa natural, né? Ah, entendi. Então, quais são os danos, assim, que isso traz pro homem e pra mulher? Curiosidade, hein? Por quê? Sabe por quê? A gente quer o caminho fácil, né? Exatamente. Principalmente o brasileiro, né? O brasileiro é Não- difícil de pagar o não quer preço, esperar, né? Exatamente. O mal do século XXI, a pessoa é ansiosa, ela quer ver o resultado ali rápido, né? Já que a Jaque tá aqui, gente, ela é linda, maravilhosa. Depois eu vou apresentar pra vocês. Ela veio aqui acompanhar o maridinho dela. Fala pra gente, Michael. Gente, Vários o sorriso prejuízos. dele brilha quando ele fala da Jaqueline. Os olhos brilham quando ele fala dela. Ai, de você não brilhar, né?
Gente, detalhe, a Jaqueline, ela sofre na mão dele, porque ele coloca ela pra treinar e treinar e treinar. Imagina. Mas ela tem um privilégio, tá? Não ela tenho tem dó. Um preparador físico em casa. Olha que maravilhoso. Não vou te interromper mais. Pode falar, Michael. São inúmeros malefícios, né? Tanto pro homem quanto pra mulher. Mais para a mulher, né? Para o homem, infertilidade, da atrofia dos testículos, queda de cabelo, acne, pressão alta, pode acontecer uma hipertrofia do coração, né? Uau, que vão levar isso a levar ao infarto, né? Alguns casos mais cedo, né? Dependendo se for já ter predisposição, né? Isso, tem uma predisposição já, pode levar mais cedo. Então, são assim, casos, por exemplo, de pressão alta, às vezes é irreversível também. Nossa. Então, uau. O preço que eu falei é um preço alto pela estética. Enquanto a pessoa tá ali injetando, ela tá feliz da vida, né? Super. Porque mudou o corpo dela totalmente. Mas testosterona lá em cima. Tem como, supor, tá? É uma hipótese. Tô aqui aplicando, parei. Eu vou conseguir regredir, tipo, eu vou conseguir segurar a massa? Voltar atrás com todos esses danos e segurar a massa muscular? O que acontece é que a gente tem um equilíbrio, a gente tem um eixo hormonal. Esse eixo ele mantém sempre equilibrado, né? Então seu corpo está tentando o tempo todo equilibrar esse eixo. Então ele precisa da atividade física, da dieta, do descanso, tudo para manter isso em equilíbrio. Então quando você não tem esses fatores, você cria um desequilíbrio mesmo não utilizando hormônio. Então, por exemplo, você não tem uma dieta adequada, você está sempre estressado, seu cortisol está sempre lá em cima. Não dorme direito. Não dorme direito. Isso com o tempo. Exato. Isso com o tempo leva a baixa de testosterona. Né? Então, aí o indivíduo vai sentir os efeitos da testosterona mais baixa, né? Que o primeiro efeito que ele sente é a falta de libido. Então, ele injetando isso, ele vai ter todos esses efeitos altíssimos, porque está mandando por fora. Então, ele vai ter libido alto, ele vai ter força, ele vai ter agressividade também, né? Porque a testosterona ela é uma função da testosterona, né? Sério isso, né? Isso. Então, a pessoa às vezes está brigando muito fácil, né? Se estressa muito, muito rápido, né? Então, esse é um dos efeitos da testosterona. E uma vez que você trouxe esse hormônio de fora, o seu corpo para de produzir. Ele entende que ele não precisa produzir porque ele já tem excesso no organismo. Entendi. Né? Então ele para de produzir. E quando você para de utilizar esse hormônio, o seu corpo não volta a produzir imediatamente. Olha, meu Inclusive Deus. em casos de homens, né, tem atrofia do testículo, ele não volta 100%, né? Ele volta só 1%. E tem que fazer todo um tratamento, isso demora muito tempo, então você vai ficar muito tempo com a libido lá embaixo, muito tempo com queda de cabelo, né? Nossa, então, isso é tão ruim, isso né? é péssimo, principalmente para a mulher, que a mulher é muito na estética dela, ela tem muito cabelo, a parte do rosto, isso aí afeta tudo. O maxilar cresce, né? Tem um problema de a queda da calvície, né? Começa a dar entradas, né, no cabelo. E o homem, ele pode ter filhos, supondo que ele comece a injetar esses hormônios aí? Acontece de ter sim, mas a redução dos espermatozoides é muito significativa. E em alguns casos não tem, porque ele já não tem muita produção, né? E ele toma o hormônio aí já cessa tudo. Então pode acontecer. E isso isso acontece, né? Então, em alguns casos, entra com alguns outros medicamentos para poder conseguir controlar. A questão do hormônio é que sempre você vai ter que usar mais remédio para controlar os efeitos colaterais. Meu Deus. Então, você vai utilizar um remédio. Não é só hormônio, para tudo, gente. Não sabia disso. Que informação importante. Então, quer dizer, eu não vou só injetar um hormônio, eu vou ter que usar medicação. Essa medicação Exatamente. pode trazer um dano consequente para minha sempre, saúde, né? Sempre. Porque É uma bola de neve. Então, além de ser sintético hormônio, no caso, trazer um dano para o organismo, porque esse organismo para de produzir, né? Isso. E ainda tem a medicação. E em muitos casos eu não vou parar a medicação quando eu paro de injetar hormônio. Eu vou continuar com essa medicação, porque eu trouxe uma doença, né, para o meu organismo, não é verdade? E fora a chance de você ter câncer, né? Olha. Isso aumenta bem mais a chance de ter câncer. Então é muito sério. Para a mulher eu vejo assim o universo muito assim, eu vejo pior, né? Porque os danos é irreversível. Para o homem ainda consegue reverter algumas coisas. Agora para a mulher não. Quais são as consequências para a mulher? Meninas, você que está em casa, presta atenção.
Veja bem. O engrossamento da voz não vai mudar, Você né? tá vendo? Engrossou as cordas vocais, fica Você tá aquele conversando com a sua rouco, amiga, de né? repente ela começa a falar, oi. Tem uma atrofia tem uma hipertrofia das cordas vocais, né? Então acontece calvície também é uma outra coisa que não dá para reverter, calvície. Espinha, então o rosto começa a ficar mais masculino, né? Em alguns casos ela se transforma realmente num homem. Exatamente, eu vi uma mulher que ela ficou tão masculina que você olha ela e o esposo dela, né? No TikTok, gente, não assista, gente. Vai ler um livro, não faz que nem eu, não. Eu, quando eu tô à toa, eu fico lá vendo. Só que ela é engraçada. A Jaqueline tá rindo aqui. Só que ela é super engraçada. Aí eu vejo, ela confessa que ela aplica. E ela treina e tal, ela é fisiculturista, ela confessa que ela aplica. Falar nisso, deixa eu te fazer uma pergunta. Terminando o que eu tava falando, gente, se você compara ela com o marido dela, ela é mais homem que o marido dela. Era isso que eu queria falar, gente. Isso. Se você atua na área do fisiculturismo, né? Você é um profissional, porque existem, né, os profissionais, Sim. né? E você, inclusive, treina pessoas, né? Pra ser, não treina? Desenvolve pessoas para ter esse tipo de carreira. Essa pessoa pode aplicar ou não? Não pode aplicar? Depende. Se pode aplicar, ela pode ganhar medalha? Depende. Existe o fisiculturismo para hormonizado e existe o fisiculturismo para natural. Tá. Existe para os dois. No caso do hormonizado, ele é a Fórmula 1 do culturismo do corpo, né? Então ele é o ápice do que você pode atingir de definição e massa muscular. Entendi. Porque o hormônio, você vai, por exemplo, tem casos de fisiculturista que ele tem a quantidade de hormônio de 10 homens. Uau! E a mulher, quando ela coloca muita testosterona no corpo, o que acontece? Ela Fora tem... do normal, tá, gente? A gente não tá falando de suplementação ainda, porque nós vamos chegar nessa parte que é o melhor. É aquilo, uma super força, uma masculinização, né? O corpo dela vai ficar realmente mais masculino, o glúteo dela não fica um glúteo feminino, ele vai ficar mais um músculo mais parecido com o homem. Entendi. Então, pelos, bastante pelos, rosto, peito, pernas, os pelos começam a engrossar um pouco mais, né? Então, tem esses efeitos, a calvície, né? Que vai ocorrer também. Não, e pra mulher o cabelo é uma coisa muito importante, né? Faz parte então, dela, acontece. né? E aí pra mulher... É um preço muito alto. Aqui, nessa suplementação, a gente tem o feno grego. Tem perguntas? Sim. Perfeito. É pra você dar um tchauzinho ali, ó. Focar ali na câmera. Nos lindos, maravilhosos que tá aí nos assistindo. Você viu que hoje vai ter um sorteio aqui? Vai? Vai. Nós vamos sortear um Estimax aqui pro grupo, pra quem curtir, comentar. Se você tá ao vivo aí, já curta, comente. Você vai participar do nosso sorteio, viu? Jackson também, viu? Você vai participar. O feno grego. Vamos lá para os benefícios. Ele vai aumentar o ganho de força muscular. Por quê? Porque ele ajuda a produzir testosterona. Ele vai ajudar no controle glicêmico do corpo. Ele vai auxiliar no ganho de massa muscular. Ele vai estimular a lactação para mulheres que estão em amamentação. Olha que interessante. E aumento da libido, né? Tanto para homem quanto para mulheres. Esse é o mais importante, eu acho. Porque isso já é um efeito em cadeia, né? Então ele começa atuando ali nesses princípios, e aí, como que eu te falei no início, a gente estava falando do equilíbrio, né? Então o corpo sempre traz buscando esse equilíbrio desse eixo hormonal. Então o feno grego, ele ajuda a melhorar esse equilíbrio. Show de bola. E é natural, né? Natural. É natural. Só que em forma de suplementação, gente, aqui tem disponível para você pode levar para qualquer lugar. Supondo que a pessoa vai viajar. Põe na mala ali o potinho da Vital Health e viaja tranquilo. Vai suplementar porque você vai ter um aumento na sua libido de forma natural e saudável. Sabe o que é legal? É que você pode usar a partir dos 18 anos de idade e não tem limites. O céu é o limite. Não traz dano para sua saúde, pelo contrário, vai trazer saúde, porque ele vem associado ao zinco, a B6, ao boro. Então, tudo isso vai trazer benefícios para o nosso corpo. Mas uma informação importante. Eu vi um dado que 4 de cada 10 homens a partir de 60 tem uma queda aí no apetite sexual. Essa pessoa começa a ter consequências ali, né? E aí, como que você explica isso? O que você indica para essas pessoas que estão com disfunção erétil, né? Que é a preocupação do homem, né? Exato. É a maior dor. Exato. Aí o pessoal que usa hormônio
tem esse problema, não tem? Sim, quando eles param, né, e alguns tipos de hormônios, não são todos. Mas, por exemplo, tem quando é um derivado de testosterona, né, quando é uma testosterona, na verdade, a libido vai lá em cima, né, Certo. e porque a testosterona sobe junto. Entendi. Então, ele vai ter muito apetite, né, e vai ter a ereção. Mas alguns outros tipos de anabolizantes, eles já têm o efeito oposto. Entendi. Então pode acontecer da pessoa ter. E também quando ela pausa o uso da testosterona, aí causa a impotência, porque ela tá sem a testosterona, não tá entrando mais, o corpo não tá produzindo, e isso a testosterona caindo, a libido desce junto também. Poxa vida, né? Não, então se eu quero ter aí uma vida sexual saudável e quero fazer atividade física, eu sou uma pessoa totalmente sedentária, tô começando agora na minha vida fitness, tive a consciência, sabe quando a pessoa tem aquela revelação, em algum momento da nossa vida ela chega, pode ser proposital, às vezes você quer ir pra praia e quer ter um corpo melhor, Isso. Às vezes você tá num novo relacionamento e quer ter um corpo melhor, ou às vezes você tá muito acima do peso e começou a ter problemas de saúde, quer ter um corpo melhor. Qual é a sua orientação? O que você conta pra gente que a gente deve fazer? De alimentação, de exercício, de suplementação, o que você indica pra nós? A primeira coisa que eu falo assim para todos os meus alunos é treine perna. Treine perna. Por quê? Treine perna. Isso Porque já é verdade, a primeira coisa. Perna sustenta o corpo, não é? Exato, mas ela é uma parte do nosso corpo muito grande, né? Ela tem muita massa muscular, ela precisa de muito nutriente e ela vai te ajudar a aumentar mais a testosterona. Ai, mesmo? Então, treinando perna, você consegue um aumento de testosterona. Então, é a primeira coisa. Aí a gente fala assim, não, beleza, trabalhe com exercícios que ativem a parte dos membros inferiores. Segundo, né, na alimentação. Então você tem que ter uma alimentação rica de nutrientes, de fibras, de gorduras, de proteína, né? Também? De proteína, principalmente. A gente tem que pensar que se eu vou fazer uma musculação, né, que a gente falou aqui no podcast anterior, né, de 1,6 a 2,5. Né, Uau, de proteína? De proteína por quilo. Não 1,5 não, que eu calculei 1,5. Deu certinho. É 2,5? O máximo 2,5. Mais do que isso não tem necessidade. Mas eu achei que era a partir de 1,5, porque eu fiz aqui o cálculo. Quer ver, gente? Eu vou falar pra vocês como que eu fiz, porque ele me orientou, né? E na minha cabeça ficou 1,5. Aí 1,5 vezes a quantidade de quilos que eu tenho no meu corpo. Isso. Aí eu calculei lá. Eu coloquei aqui que eu tô com 64, porque eu ganhei 2 quilos esse final de semana, sabe? Mas eu vou perder, gente, vocês podem ficar tranquilo. Aí eu calculei versus o peso que tava na balança hoje. Que o correto também, gente, é pesar na quarta-feira. Olha, eu pesei no dia errado. E pesar de manhã. E pesar de manhã, tá vendo? Pesei errado. Mas vamos lá, supondo que a pessoa tenha 64 quilos vezes 1,5, deu 96 de proteína. Isso. Só que aí não é 96 gramas de carne, né? Não. Então, eu não sabia disso, eu aprendi isso hoje. Conta pra nós. Quando a gente, um whey, por exemplo, ele tem, normalmente um whey isolado, ele tem 80% de proteína na dose. Uau, né? Tá Então, vendo, gente? é altíssimo. Uau. Então, você vai ali 30 gramas de whey e vai ter 25 gramas de proteína. Uau. Por isso que o whey é importante pra gente conseguir encaixar na dieta. Já a carne, ela tem 20 gramas de proteína a cada 100. Nossa, pois é. Aí eu tava calculando aqui, eu tinha que comer 400 gramas de carne pra dar 96 gramas de proteína. Caramba. Mas você pode variar com ovo, né? Clara de ovo, peixe. O peixe tem bastante proteína. A tilápia tem uma fibra fácil de digestão, né? A tilápia tem mesmo, gente. É fácil a digestão dela. Então você vai, na dieta você vai encaixando. Não é só carne vermelha, não é só carne branca, né? Então você vai encaixando vários tipos de proteínas diferentes. Uma curiosidade, eu tava vendo quais são as carnes que mais tem proteína. Você sabe qual é? Carne a do carne porco. número 1. Não é. A carne número 1 com mais proteína é o peito de frango. O peito de frango tem 25 gramas de proteína. A carne de porco é que mais tem creatina. Ah, tá. Então aí, tá vendo? Ó, carne de porco é que mais tem creatina. Gente, anota isso aí, é uma curiosidade incrível. Ó. A carne o peito de frango tem mais proteína entre todas as carnes existentes no mundo animal. E a carne de porco é a que mais tem creatina, que são os aminoácidos, né? Que vai produzir a creatina no nosso organismo, né? Isso, ela tem... a carne de porco é uma da... O problema é mais da carne de porco, é mais a gordura, né? Então, só pegar a carne magra, né? Isso. Aí mas dá pra encaixar na dieta certinho. Aí então, ó, gente, ó... Não é fácil, mas também não é difícil, não é impossível. Se você quer ter uma vida saudável, você vai...
comer no mínimo 1,5 de 1,5 ou 1,6? Eu calculo 1,6, mas pode ser Tá. 1,5 aí se você for mais levinha, não treina tão muito pesado, Treina né? fofo. Não treina muito pesado. Não treina nada ainda. Isso. Então, aí você Pode pega... encaixar 1,5 vai dar certo. Vai surgir um resultado aí uma hora ou outra. Vai. Vou te provar, viu? Porque agora eu vou pegar firme na academia. Então, bom, quero Vocês ver. vão ver. Agora eu tenho um Eu compromisso. só acredito vendo, só. E depois de um ano ainda, porque no começo é fácil pra todo mundo, né? Agora Ai, manter a explica consistência pra que é gente, difícil, como né? que é esse negócio? Que no começo a gente fica empolgado. É. Não, você chega na academia, você quer fazer todos os exercícios naquele dia, porque você quer pagar vários anos que você não fez Isso. naquele treino. Como que é? Eu sempre costumo trabalhar assim. Você nunca pode começar acelerando, pondo o pé no final do pedal, né? Você tem que sempre saindo devagar, né? Então, primeiro a gente faz o quê? Igual no carro, engata a primeira, depois a gente vai engatar a segunda, depois vai engatar a terceira. Tem gente que quer chegar já na quinta. Aí é claro que vai surgir um cansaço, você vai fadigar o seu corpo, a mente principalmente, né? Vai fadigar e a tendência é que você não consiga concluir. Agora, se você começa devagar, mantendo uma consistência, e conforme fica fácil para você, você vai aumentando a dificuldade. Ficou fácil de novo? Aumenta a dificuldade de novo. E assim vai indo. Então eu sempre faço, né? Inclusive, tanto tempo trabalhando com a Jaqueline, né? De treino, falo para ela, fica nessa carga. Quando você estiver nessa carga, dominando ela, a gente vai subir um pouco mais. Tá vendo? E precisa sim apertar, porque senão a evolução para. Não é igual alguém que eu conheço que fica no 25 o resto da vida, né? Eu Se treinei, não- eu não treinei, eu cresce. treinei 8 meses no 25. Tem gente aqui contando que quem denunciando a Paula, diz que a Paula é assim, né? Isso. Paula, você não está sozinha, somos todos Paula. Então precisa começar, né? E devagar, não acelera. Então vai aos poucos. A gente tem que pensar que eu preciso manter uma evolução constante. Certo. Então eu estou evoluindo constantemente, dependendo de cada um tem um tempo, né? Então se tá, ok, tá certo. Show de bola. Mantém assim. Mas pode começar pequeno, né? Pode Deve, começar um treino deve. bebê, né? Deve Um treino começar ali mais pequeno. leve. Um Deve. treino leve, né, gente? Ó, o importante é começar, né? Exatamente. Eu tava assistindo um podcast também do Sanjola, que é uma pessoa que eu admiro muito, e ele tava falando que os japoneses, eles têm uma técnica que é uma técnica de Kaizen. E aí isso pode ser aplicado na nossa vida esportiva também. A técnica de Kaizen é quando você faz uma situação, uma coisa assim, várias vezes e persiste nela e vai subindo aos poucos. Você não vai, como você disse, né, enfiar o pé no acelerador. Isso. Você vai começar o seu treino pequenininho, mas você vai começar para você provar para você que você é capaz, né? Exatamente. E aí, todas as vezes que surgirem adversidades para você ir pro treino, pra academia, você vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, vai chegar um ponto que aquilo ali se tornou um hábito na sua vida. Exatamente. Aí se torna prazeroso, né? E fácil. No princípio não é não. Não. Nada que você vai iniciar vai ser fácil. Tudo vai ter uma dificuldade. Qualquer coisa na vida vai ter uma dificuldade para iniciar. E se você manter uma constância, esse início não é mais difícil. E não é fácil, Não e é. não é gostoso também não. Não é bom ir pra academia, mas Isso. depois quando a gente vê o resultado fica legal, né? É. Porque Eu vi uma analogia muito interessante, que quando você inicia uma atividade nova, né, ou seja ela qual seja, é como você estivesse andando numa mata fechada. Ó. E você está com um facão picando, abrindo o caminho. Aham. E conforme você passa naquele caminho mais vezes ali, vai abrindo passagem. Certo. Então, no início, que você percorria 10 km em um X período, depois começa a percorrer esses 10 km muito mais rápido. Então, você começa a passar naquele caminho mais rápido. O cérebro funciona assim. Então, para iniciar, é como fosse mata fechada. Depois de um tempo que você passou naquele processo ali, aquilo ali já se tornou uma estrada. Que é o processo mais difícil, é o início, né? Exato. É o mais exato. difícil ali pra tudo na vida, né? Tudo. Mas se a gente persistir, depois a gente colhe os resultados. Aí, no caso, então, a Jaqueline já tá com a mata dela aberta, porque você tá forçando o treino dela. Já. Então ela trocou várias formas de treinar ela, né? E eu sempre ela percebi. É linda, gente, pra vocês não sabem. Eu sempre percebi que ela tinha uma dificuldade mais na mente, não no músculo. Ela Não, suportava não é só ela, muita não. coisa. Todo mundo tem. Exatamente.
Ela aguentava treinos assim que era super difícil, que qualquer homem falhava, mas ela conseguia fazer, mas precisava de um trabalho no psicológico muito mais forte. É para isso que serve o personal, é? Também. Conta Também. pra gente qual que é o trabalho que vocês fazem ali com a gente, que é diferente da pessoa ir lá sozinha. Sabe uma coisa que acontece? Você vai treinar na academia, você chega lá, tem um monte de mulher bonita, e você fica olhando aquele povo tudo bombado, tudo, e aí você fica sem graça, né? Alguma aluna sua já comentou isso com você? Uhum. Poxa, Michael, eu vou pra academia, eu fico desmotivada, porque eu chego lá, eu tô com a pancinha aqui, ó, e eu quero perder essa pancinha, mas eu fico com vergonha da minha pancinha lá na frente das pessoas. Já falou? Já. Acontece assim, você tá numa batalha individual. Você nunca pode se comparar com outra pessoa. Né? Ali você não sabe quanto tempo ela tá naquela batalha, né? Quanto tempo ela tá naquele treino. Tá. Então, você não pode olhar para ela e se comparar com aquela pessoa. Porque cada indivíduo, ele é diferente. Uhum. Então, você tem seus próprios problemas. Melhorou aí o som? Tá melhor? Tá. Você tem seus próprios problemas, você tem suas próprias dificuldades, o treino para você vai ser diferente e você tem que persistir, né? Persistir que você vai alcançar o resultado. Uhum. Agora, se você tentar antecipar esse resultado, acontece todos aqueles problemas que a gente falou no começo. Machuca, né, até a pessoa, não é? Pode acontecer de lesões graves, né? E não conseguir retomar mais, que é o que a gente mais se preocupa, né? Porque como a evolução tem que se manter constante, você concorda que se eu manter o aluno mais saudável possível, ele vai ter, o resultado dele vai ser constantemente? Vai. Então eu preciso cuidar disso. E o eu preciso evitar motiva, que ele tenha né? lesão. Isso. Por exemplo, quando eu comecei a minha reeducação alimentar, o fato de eu sair da numeração 46 para a numeração 38, 40, que é a que eu tô hoje, para mim isso foi o maior motivador, né? Então eu tenho muito orgulho dessa história, né? Uhum. Agora eu vou começar uma história de ganho de massa muscular. Acompanha aí, gente. E eu vou usar, sabe o quê? Eu vou usar o Estimax. Eu vou usar o Estimax aqui, ó. Aqui sabe quantas cápsulas ao dia a gente tem que suplementar? 2 cápsulas ao dia. E a mulher, sabia que a mulher pode e deve suplementar com Estimax? Sim. Porque aqui tem o fenogrego que vai ajudar. Você que está na pré-menopausa ou já está passando pela menopausa, sentiu que a sua libido caiu? Acima dos 40 anos é normal a mulher perder esse desejo sexual. O que você vai fazer? Você vai suplementar com Estimax, porque o fenogrego vai te ajudar a ter energia, vai te ajudar a ter ganho ali, um controle no metabolismo, a controlar as suas taxas hormonais e você vai ter muito mais libido, vai ter muito mais energia e também, como mulher, vai ganhar massa muscular. Isso. Você sabia que a mulher, quando ela entra na menopausa, ela perde a massa muscular do corpo dela, né? Exatamente. Cai totalmente. Sabe esses 1% ao ano que a gente tem normalmente, da mulher despenca, não cai não, despenca. E é injusto até, porque a mulher é 1 em cada 3, o homem é 1 em cada 5, né? O impacto. Então, o que acontece? Para a mulher, você que está em casa, você precisa suplementar. Inclusive, você que está aí no Instagram do Vita Health, a gente tem um vídeo aí da queridíssima Isabela. A Isabela, gente, ela também faz atividade física, ela cuida do corpo dela. A gente chamou ela para contar pra gente quais são os benefícios do Estimax. O vídeo está lá no nosso Instagram, no feed. Entra lá, clica, compartilhe, comente. E se você quiser adquirir lá no Instagram, também tem um link onde você já pode comprar. Sabia que você vai ganhar o seu? Vou? Vai. Você vai ganhar o seu. Aí você vai suplementar com o seu. Aí se quiser abrir, vamos abrir pra gente poder ver como que é. Aqui, gente, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ele tem o zinco também, né? Porque o zinco é muito... A gente pensa muito pra imunidade, né? O zinco, né? O zinco, ele é importante porque a gente perde muito zinco no suor. É mesmo? Perde no bastante. treino a gente soa muito, não soa? Isso, transpira muito. E é muito fácil a gente perder, né? Então a gente precisa estar suplementando, precisa saber, né? A gente tem que estar sempre com acompanhamento, né? E é importante saber esses componentes, né? Tem o zinco, boro também ajuda na parte da circulação também, né? Isso. Circulação sanguínea. Eu vi que o boro ajuda na circulação sanguínea. Aí tá aqui falando que a B6 ela ajuda na saúde mental. Porque, assim, o ganho de peso, obviamente, vai trazer aí um processo depressivo na pessoa, ansiedade. Às vezes a pessoa tá ganhando peso porque ela tá com ansiedade. Se ela tá com ansiedade, ela tá
né, caminhando para uma depressão. Então, Exato. a atividade física ajuda a prevenir? Ajuda. A atividade física, né, ela ajuda a gente a produzir a noradrenalina, né, a serotonina. Então, isso é importante para nossa felicidade. Olha que legal, gente. Então, se você está praticando atividade física, você está feliz, né? Aí você vai ganhar o quê? Você vai... A Jaqueline tá indo. É verdade. Você vai ganhar o quê? Você vai ganhar libido, você vai ganhar alegria na sua vida, você vai ganhar um corpo maravilhoso, né? Porque Exato. é bom, não é? É autoestima, né? É Autoestima tudo. É tudo. E disposição para namorar, né, Jaque? Então, A Jaque vai mostrar aqui pro pessoal do Instagram da Milo. Você não segue a Milo ainda, gente? Por favor, vai lá. Qual que é o arroba da Milo? @Milo, MILO-MOVS. Gente, lá na Milo você vai ficar sabendo sobre tudo da saúde, tudo da área da musculação. Você vai ter todas as informações. O Michael Alves é nosso parceiro aqui. Você quer um treino especializado para você, desenhado no formato do seu perfil? Porque tem isso também, né, Michael? Cada pessoa, cada organismo tem uma resposta diferente, né? Exato. Deixa eu pegar aqui pra A gente pergunta, você sabe por que Milo? Por que Milo? Conta pra nós. Milo é uma inspiração do Milo de Crotona, né? Foi um Quem campeão, é Milo de Crotona? Foi um campeão olímpico. Aham. Ele nasceu na ilha de Crotona e ele foi 6 vezes campeão olímpico, né? Isso antes de Cristo. E ele é muito famoso, né? Porque o seu método de treinamento incluía carregar um bezerro nas costas, né? E andar com esse bezerro por um certo período, uma certa distância. E conforme o bezerro crescia, ele ia ficando mais forte. Então ele pensou, hoje é fácil carregar esse bezerro, mas quando ele estiver mais velho, mais pesado, vai ser difícil carregar. Então vou começar agora que ele tá fácil. Então aí entrou o princípio de progressão de carga. Ah, então é daí que na musculação você tem que sempre crescer o peso, né? Isso. Quer dizer, fazer do jeito que eu tava fazendo tá totalmente contra o Milo, né? Se o Milo continuasse, se ele continuasse trocando o bezerro, ele nunca ia ficar forte. A Jaqueline, gente. E ele era um lutador, né? Aqui atrás dos ele era um lutador. Então na Olimpíada, ser um lutador era muito difícil você manter uma invencibilidade. Né? Porque era lutas até a morte, né? Então ele foi 6 vezes campeão olímpico. Olha, gente, ninguém foi, né? Só ele que foi 6 vezes, né? De lutador, sim, né? Depois conforme foi passando os anos, as Olimpíadas, a gente teve um cubano agora recente, que ele foi também campeão olímpico, né? Por mais vezes, mas na época de Milan, né? Não tem comparação, né? Porque foi a época antes de Cristo, né? Foi uma época... Você vê, sabe por que não tem comparação? Porque ele simplesmente venceu todas as crenças limitantes que ele tinha. Vamos falar sobre crença limitante. Quero falar para você que está aí em casa agora, você está na loja, você é um balconista, um perfumista, um caixa, não está conseguindo vender o Estimax. Então vamos vencer essas barreiras limitantes, porque esse produto é incrível. Esse produto é tão maravilhoso, porque eu vou carregar ele dentro da minha bolsa, ele serve tanto para homem quanto para mulher. Exato. Esse produto vai mudar a vida das pessoas, mas também ela tem que mudar a alimentação, não vai fazer milagre assim, do nada, né? Até porque milagre não existe, né? Como você mesmo disse, tem um preço a se pagar para tudo na vida. Se você não pagar à vista, você vai pagar no crédito, né? O milagre é você que faz. O milagre é você que faz. Quando passar 10, 15, 20 anos, aí você vai ver o milagre que você fez um pouquinho de cada vez. Então, quer dizer, o que acontece? Vamos olhar para a vida dos jogadores, para os exemplos ruins que nós temos também. O jogador, ele tem uma rotina, um hábito ali de praticar atividade física, a alimentação regrada ao longo de uma vida. Aí ele para, de repente ele para, o corpo muda totalmente. Isso. Ele engorda muito. Engorda muito. Porque assim, o corpo está sempre acostumado a gastar energia, né? E manter massa muscular. De repente ele não está mais gastando energia. Aí o que ele pensa? Eu vou estocar. Olha, gente. Então ele fala, eu vou estocar energia, né? Porque ele não está gastando mais. E se ele voltar a gastar, eu tenho esse estoque aqui guardado. Então é tudo sobre estoque. O corpo vai armazenando gordura, porque ele pensa que ele pode voltar. Você vê que alguns atletas, jogadores de futebol, que você citou, acho que, se eu não me engano, agora eu não recordar o nome. Tem o Romário, tem aquele famoso da camisa 10.
O fenômeno, o Ronaldo Fenômeno, ficou irreconhecível. Alguns que eu falo assim, que eu cito que eles continuam treinando, praticando, e estão com o corpo até melhor do que eles estavam quando treinavam. O Kaká tá? Não sei. O Kaká se mantém treinando. Tá, né? Aquele grande, o Dadá Maravilha. Né? Tá com o corpo, o shape dele tá invejável. É o correto, né? Não porque ele nunca parou. Entendi. Então, gente, atividade física é para toda a vida, né? E uma coisa legal de falar, importante para você que está em casa, atividade física é a melhor prevenção contra o remédio. Se você não quer usar a medicação na sua vida, você vai suplementar, porque a suplementação é algo que você está trazendo saudável para o seu corpo. É algo que o seu corpo já tem, já produz, ou em algum momento deixou de produzir. Com o passar dos anos, os nossos órgãos vão envelhecendo. Isso. E a atividade física também, ela é uma prevenção para a sua saúde. Então, se você faz atividade física, quanto mais tempo e para toda a vida, né, você vai ter sempre saúde. Por isso que a gente vê povos e nações que têm um costume, um hábito rigoroso, viverem muito mais do que outros, por exemplo. Tem alguns vilarejos na Itália que é a famosa área azul, né? Eles falam que tem uma concentração de centenários maior do que o redor do mundo. Aí tentaram entender por que ali tem tanta concentração de centenários, né? E identificaram assim que a vida que eles levam. Olha, né? Que bacana. Há uma vida de alimentação natural. E eles têm um costume de ir na igreja que fica no alto do monte, de uma montanha, né? Então eles fazem todo esse trajeto andando. Eles não utilizam carro, não tem bicicleta, não tem caminhando. Então todo lugar que assim do mundo que encontra essa área azul, a relação é alimento saudável, alimento natural, atividade física. E uma vida sem estresse, né? Uma vida com estresse controlado, né? Então eles são bem pacatos. Né? Então Okinawa é parecido, né? Okinawa é o lugar no Japão que mais tem centenários. Né? Eles se alimentam muito, alimentação de peixe, né? Peixe, ômega. Batata doce. Gente, é verdade. Eles comem muito peixe, né? Você sabe por que no Brasil a gente suplementa com ômega? E o ômega veio para ajudar muito na saúde dos brasileiros? Porque nós não temos esse hábito na nossa alimentação. Se torna um custo muito caro para você trazer o peixe. Mora perto, né? Na orla, sim, ainda tem pessoas que consomem mais, mas a gente não tem esse acesso, principalmente nós estamos no centro-oeste do Brasil, né? Isso. E aí isso impacta muito na nossa saúde. Você tem acesso ao ômega 3 fácil com a suplementação, né? Na suplementação. Sabe por que a suplementação foi criada? Pergunta para você de prova. Você que está em casa, você sabe por que a suplementação foi desenvolvida? Não? Vou contar para você, sabe, né? Sei. Então conta pra gente, Maica. A suplementação, conforme a nossa vida na cidade foi ficando cada vez mais corrida, mais estressante, né? E a alimentação ela veio cada vez mais escassa, né? Então a suplementação ela vem para nos trazer alimentos como do pessoal do mar, né? Trazer como a ômega 3, complementar uma dieta rica da nutritiva, né? Então, a alimentação ela compõe tudo isso, a suplementação compõe tudo isso, ela é um complemento da nossa alimentação. E muitas vezes a gente tem uma vida corrida, não dá tempo da gente fazer um arrozinho em casa, a gente come na rua, a gente come um hambúrguer, uma comida industrializada. E esse é o grande mal, né? A gente encher nosso intestino com aditivos, né? Isso nos prejudica demais. Então, a nossa imunidade, 70% dela está dentro do nosso intestino. Olha, então, a gente precisa controlar. Precisamos controlar o nosso intestino. E a suplementação, ela traz pra gente isso. Ela traz pra gente essa nutrição, né, que nos falta no nosso dia a dia. Essa reposição de vitaminas e minerais, né? Porque a gente não é capaz de consumir, né, Michael? Isso. E muitas vezes a dieta demora, né? Às vezes a pessoa tá com uma dieta pobre ali, né, há um bom tempo, e quando ela sente o efeito, né, que normalmente a gente só vai no médico quando a gente sente o problema, né? Pior que é verdade. Então, quando ela sente aquele efeito ali, sentiu aquele problema, ela vai no médico, até a alimentação fazer efeito. Quando ela vai, normalmente ela já está ali bem ruim. Difícil. E até a alimentação começar a fazer um efeito para aquela pessoa, ela precisa suplementar porque tem que ser imediato. Exatamente. Aí é onde entra a suplementação, porque a suplementação vai repor e não vai trazer dano. Porque no caso da medicação, você está trazendo uma química para o seu corpo, né? Exato. E aquela medicação, a longo prazo, vai te trazer um malefício. Exatamente. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, o omeprazol.
Quando eu comecei a usar o omeprazol, com problema de acidez, eu vi que a maioria das pessoas usavam assim, a torta e a direita, né? O omeprazol. Aí foi publicado um estudo científico que o omeprazol, ele traz um dano irreparável neurológico, causando inclusive Alzheimer nas pessoas. Foi um boom para as pessoas, porque ninguém tinha consciência de que o uso desregrado do omeprazol traria esse malefício. É irreparável mesmo, não tem como você ir lá e curar, né? E também não vai ser naquela hora, vai ser a longo prazo. Então você usou vários anos para depois você ter. No caso da suplementação, já é diferente. Quando você suplementa, você está trazendo para o seu corpo algo saudável que vai, pelo contrário, te trazer saúde e longevidade. Ou seja, vai prolongar seus dias aqui na Terra. O nome já sugere, né? O nome já sugere. Então, são componentes que a gente tira da alimentação e que o nosso corpo produz também. Exatamente, suplementação. Isso aí, gente. Uma coisa legal aqui no Estimax, que a gente está falando sobre ganho de massa muscular, fenogrego, energia, vitalidade, libido. O fenogrego é algo natural. Sim. Mas você sabe por que as pessoas vão preferir comprar o Estimax do que ir lá na loja de produto natural e comprar o fenogrego? Porque é desconfortável para levar, é desconfortável para beber. Você vai viajar, você vai trabalhar, você não vai conseguir levar, às vezes você esquece. Já na cápsula não, você já tomou a dose ideal ali. Isso, e você já tem a dose ideal para você estar suplementando. Exatamente. E sem falar também que o que a gente encontra, né? Por exemplo, quando você vai numa loja ali para comprar o produto Natura, ele tá ali há um bom tempo, né? Naquele lugar, ele já perdeu a qualidade nutricional dele devido a algum tempo que tá, porque abre e fecha, Exatamente. Aí a pessoa pega de um jeito, então pode estar sujeito à contaminação também. Então, é muito cuidado com isso, né? Não é porque, vi que tal coisa é boa, eu vou lá na loja. Então, você tem que tomar cuidado na loja que você compra. E a suplementação, ela já traz todo um cuidado farmacêutico, um cuidado ali de laboratório, né? Para tirar todo esse perigo, né? Aí tem farmacêutico envolvido, nutricionista envolvido, tudo preparado para você. O legal da Vita Health é que nós temos o teste de estabilidade, vou aproveitando aqui. Super importante. Ou seja, esse teste de estabilidade, inclusive, ele faz isso, ele vai analisar os fatores externos, né? Que podem provocar uma contaminação na vitamina ou como que eu posso dizer? Tirar a propriedade dessa vitamina. E com o teste de estabilidade a gente consegue comprovar que a Vita Health ela mantém ainda com os fatores externos qualidade. Então tudo conversa com a qualidade da Anvisa, o pote, o formato da tampa, a trava da tampa. Depois que você abre a suplementação, até você vai perceber que é um pouquinho difícil para você abrir. Depois que você abre, gente, esse pote aqui é o pote regulamentado pela Anvisa, ó. Tudo controlado. Isso, tudo controlado pela Anvisa, tudo atestado pela Anvisa para garantir que você tem uma tabela nutricional eficiente pelo prazo de validade do produto que você comprou. Então, você está comprando um produto que é validado. Gente, não escolha outra marca, escolha Vita Health. Encontre em qualquer loja, droga shop por todo o Brasil. Essa marca, ela é incrível, é a nossa marca e ela é atestada pela Anvisa, tá? É uma marca pura. Você vai comprar confiança. Claro, e só acrescentando uma coisa, e outra coisa que acontece, não compre creatina granel. Acontece muito, não compre. Compra no potinho fechado, com teste de estabilidade, que ali você está garantido aquela pureza. O pote você não sabe quanto tempo que está ali, né? Então, às vezes está 2 meses ali, a pessoa comprou com desconto, comprou muita coisa, né? Então fica aquele produto ali, a gente não sabe a qualidade. Vai manejar, às vezes contaminou, tá com a mão suja. Isso, até o próprio ar, né? O ar, né? Contamina. Você ganhou da Vita Health, né? Ganhei, tô tomando. O que você tá achando? Maravilhoso. Gente, eu consegui sentir... Eu tava sem. Ela é pura. A gente fez, pessoal, você que está aí ao vivo, que tá com curiosidade, nós fizemos o teste na hora da pureza, tá lá no nosso canal do YouTube. Você que tá no Instagram, já segue o nosso canal do YouTube, o link tá na bio aí do Instagram. Você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal.
Curtam o nosso conteúdo, compartilhe, assista, tem muito conteúdo robusto e científico para você conhecer o mundo da suplementação e tudo que ela traz de benefício para você. Agora eu vou encerrar, tá acabando. Já? Nossa, e o papo tá sendo muito bom. Né? Passa rápido não, voa, gente. Quando o papo é bacana, né? Quando a gente tem um profissional de ponta para falar com vocês, olha que privilégio. Nós somos privilegiados. Muito obrigada, viu, Jaqueline e Maicon, por vocês serem nossos parceiros. Maicon, deixa pra gente aqui, então, a sua indicação quanto profissional, do que as pessoas precisam fazer, os homens e as mulheres que querem ganhar massa muscular, querem ter libido, o que elas precisam fazer para caminhar com saúde e pensando em tudo isso que a gente falou aqui nesse contexto. Perfeito. A gente precisa sempre pensar que a alimentação é a chave, né? Ela é a base. Então, sempre pensar cuidar da nossa alimentação, o que a gente come, o que a gente põe dentro da boca. Depois, a prática de atividade física, né? Nós temos um lema, né? Que todo movimento importa, né? Então, não é você que é da musculação, você que é da caminhada, você que é do vôlei, né? Do futevôlei. Então, não tem importância. Você precisa, na verdade, praticar uma atividade física. Então, esse é o lema. Você vai achar a sua tribo, né? Você vai achar. Pode ser dança. Pode ser dança. Pode ser dança. Toda atividade. Você tem que movimentar. Se movimentou, a alimentação está adequada, a qualidade de vida vai vir. Ela vai vir. Não vai vir rápido. Se você buscar rápido, você vai pagar um preço alto, né? Como a gente falou, né? Não tem almoço grátis. Exatamente, gente. Isso. Não tem almoço grátis. Esse é o lema. Isso. Me siga nas redes sociais. Lá eu dou bastante dicas, né? A gente fala bastante sobre suplementos. Então, me siga lá, qualquer coisa pode mandar uma mensagem, que se tiver alguma dúvida, eu vou ajudando, tá? Independente se comprar na minha loja, não tem importância. Mas eu ajudo de mesma forma, eu ajudo de coração, né? Bacana. Trabalhei muito tempo só por amor e continuo trabalhando por amor. Ó, legal. Né? Continuo trabalhando por amor. Propósito, então, eu atendo né? todo mundo. Por propósito, né? Isso. Isso aí, gente, siga a Milo, siga lá a Vita Health também. Em breve você vai ter Vita Health lá na Milo também, eu espero. Isso. Gente, ó, passando aqui para agradecer a sua participação. Obrigado. Quero que você venha mais vezes aqui. A casa é de vocês, tá? Seu e da Jaque, parceiros nossos já. São parceiros medalha de ouro aqui do nosso projeto, do nosso podcast Terça da Vita Health. Você que está em casa, gostou do conteúdo? Mais uma vez, curta, compartilhe esse conteúdo com quem você ama, para que essa pessoa tenha saúde. E aí eu tenho um bordão, sabia? Eu não encerro nenhuma das minhas apresentações sem falar, sabe o quê? Que vocês moram no meu coração e não pagam nem aluguel. Um beijo, até a próxima, gente. Tchau, até a próxima. Tchau. Galera, você sabe que o shape do verão se constrói no inverno, né? Então agora